Esse vai ser um vídeo diferente, que você provavelmente pode escutar no formato de podcast, sem estar olhando pro vídeo, não vai ter nenhum estímulo visual, nada muito grande. E eu basicamente quis fazer esse vídeo por duas razões. Primeiro, porque eu quero te compartilhar, eu quero compartilhar contigo a razão de eu estar fazendo um vídeo mais solto, um vídeo de contar um pouco do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, do que eu tô refletindo sobre esses últimos tempos. E quando eu falo esses últimos tempos, parece que eu tô falando sobre décadas, assim, né? Mas é o último mês. E eu queria te contar isso com um pouquinho mais de detalhes, então eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais longo, onde realmente vai ser só meio que um papo solto. E o outro objetivo também é explicar um pouco do porquê que o YouTube teve meio que esse gap, né? Teve esse vão de criação, onde eu tava consistentemente criando semanalmente. E aí, se não me engano, há cerca de 2 meses eu dei meio que um pause assim no YouTube. Eu pensei, cara, calma aí, deixa eu continuar assim em breve. Então eu também vou falar um pouquinho disso. E umas outras brisas que eu anotei tudo nesse caderninho aqui. Eu fiz um esquema que eu vi num vídeo do Austin Kleon recentemente. Eu vou até mostrar, talvez colocar umas cenas extras assim, mostrando o fluxo de pensamento. Mas eu basicamente coloco no centro, assim, né? Eu coloquei vídeo do YouTube e eu comecei a anotar várias coisas saindo aqui do centro. E são coisas que simplesmente estão muito presentes na minha cabeça. Então, quando eu coloquei tudo nesse caderninho, eu fui meio que refletindo quais são os temas principais que têm estado na minha cabeça. E de longe, o tema, assim, majoritariamente na minha cabeça, né, tem se ocupado, é sobre o futuro do Tira do Papel, sobre e agora, o que vem depois, né? Esse ano eu finalizei um projeto de um livro, para quem não conhece, o Erra Uma Vez. Eu vou colocar o link aqui na descrição, já tá no site da editora Belas Letras, se você quiser conhecer. E também finalizei um projeto com uma marca daqui do exterior, que em breve vou estar falando um pouquinho mais sobre. Por enquanto não vou dar um pouco mais de detalhes, mas em breve você já vai ficar sabendo. E foi um ano muito intenso, sim, para mim, de um ponto de vista de fazer coisas e voltar, né, a, entre aspas, com muitas aspas aqui, viver a vida normal, porque aqui em Londres as coisas estão reabrindo, as pessoas estão vacinadas, felizmente os números em relação à Covid têm melhorado bastante, então as coisas têm meio que voltado ao normal. E é uma coisa que eu tô me readaptando, eu não sei explicar, assim, eu passei muito tempo em casa, passei muito tempo sem interagir socialmente, realmente respeitando a questão de isolamento social. Então tá sendo muito bom esse lance de reabertura, mas ao mesmo tempo que tá acontecendo reabertura e eu marcando coisas, também eu tô num momento muito reflexivo. Então muitas vezes esses momentos contrastam, assim, às vezes eu tô indo fazer coisa, mas eu tô muito pensativo, enfim, tem coisas interessantes rolando. E um dos temas mais presentes na minha cabeça é o que eu vou criar, qual é a próxima coisa que eu vou criar, né? Qual é o próximo produto, né? Qual é o próximo serviço que eu quero oferecer pro Tira do Papel. Então tem muitos desses tipos de pensamento. E um processo que eu tenho feito bastante, na verdade são dois passos nesse processo, se te interessar saber, né, dos meus bastidores e também se servir para você de alguma forma, é primeiro tentar olhar para trás e ver o que eu aprendi com as experiências passadas, é ver os projetos que eu já toquei, é entender de um ponto de vista de motivação, de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista criativo, de um ponto de vista, enfim, uma série de ângulos, né? Quais são os projetos que valem a pena eu tocar de novo, quais são os projetos que eu quero fazer mais coisas relacionadas àquilo. Então tô num momento muito de olhar para trás, sabe? Aquela coisa de ligar os pontos olhando para trás, em vez de tentar ligar olhando para frente. Então isso é uma coisa que eu tenho feito bastante. Uma outra coisa que eu tenho tentado pensar também é dar um passão pro lado, assim, de fato, dar um passo pro lado e olhar as pessoas que eu admiro e pessoas que estão fazendo coisas muito parecidas com o que eu gostaria de estar fazendo. Então eu tenho estudado com muito mais calma, observado com muito mais calma as pessoas que de fato me inspiram em termos de jornada, sabe, em termos de rota. E eu digo em termos de rota por quê? Porque a profissão, né, criadora de conteúdo é uma coisa extremamente recente. Então eu não tenho muitos modelos a seguir, né? Não tenho muitos caminhos já padrão, digamos, ali para me orientar. É uma coisa que a gente tem que fazer muito mais engenharia reversa, é uma coisa que a gente precisa observar e entender como é que essa pessoa faz isso que acontecer, né? Isso me põe muito para pensar. Então, por exemplo, eu tenho analisado muito o trabalho de pessoas como Austin Kleon, como a Enrique Amasi, pessoas que eu olho assim o trabalho e eu admiro bastante. E tentar entender o que eu gostaria de estar fazendo mais, menos, como é que algum dia eu posso chegar a algo parecido, sabendo que é impossível fazer exatamente replicar alguma coisa, até porque isso não seria bom para mim, eu acredito. Eu teria que trazer esse meu contexto para de fato me deixar feliz. Então esse é um trabalho que eu tenho muito feito nesse final de ano, assim, que é essa parte de
entender o que eu já fiz e o que eu posso aprender do que eu já fiz e também olhar, né? Quase fazer essa coisa de olhar pra minha carreira talvez de trás pra frente, assim, onde é que eu gostaria de chegar e o que eu talvez precise construir antes, né? Pra chegar naqueles pontos ali dessas pessoas que eu acho que são uma boa referência, entre aspas, embora não seja exatamente a mesma rota. E quando eu falo de rota é porque eu acho que quando se tratam de profissões mais tradicionais, existe uma rota muito específica, assim, você já meio que sabe quais são os cargos, quais são as empresas, quais são os caminhos que você precisa traçar. Muita gente já percorreu aquelas rotas, já tem muito material na internet, já tem muitas pessoas para você conversar, para você se guiar. Mas quando se trata de profissões mais novas, isso não existe com tanta acessibilidade quanto profissões mais antigas. Então é uma coisa que tem me botado muito para pensar. Uma coisa também me deixou muito reflexiva esse mês foi simplesmente pensar sobre emoções, coisas que eu tenho sentido. Isso é uma coisa muito... Cara, esse mês foi muito estranho. O mês de outubro foi um mês onde eu perdi um amigo meu muito próximo, e não é, tipo, proximinho, é um cara que eu realmente considero, assim, que tá no meu núcleo principal de amigos do pessoal do Brasil. E isso foi um grande choque e que aconteceu ao mesmo tempo que eu tava tocando um projeto em que eu tava muito ocupado, então eu tive muita dificuldade de concentrar, e ao mesmo tempo os livros começaram a chegar, né? O Erra Uma Vez começaram a ser entregues depois do financiamento coletivo. Então, outubro foi um festival de emoções diferentes, assim, de uma forma tão alternada e diametralmente oposta. Assim, um dia eu tava me sentindo muito feliz por algo, no outro dia eu tava muito triste por outra coisa. Então, outubro foi um mês muito bizarro, foi um mês em que eu parei pra pensar muito mais do que qualquer outro mês sobre esse lance de o que eu tô sentindo, o que isso quer dizer, porque normalmente isso é mais fácil de fazer quando existe um certo padrão e quando não é mais essa montanha-russa, talvez imprevisível, sabe? Então, outubro foi um mês meio bizarro nesse sentido e que me botou muito pra pensar também. Eu também tirei 7 dias de férias completamente off de redes sociais. Foi a primeira vez que eu tirei, de fato, férias off de redes sociais, assim, saí completamente. E eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, que eu não cheguei a editar ainda. Inclusive, uma das razões de estar gravando esse vídeo assim, mais falado, mais direto, é porque eu precisei dar um pause aqui no YouTube, né, pra priorizar fechar esse projeto do livro e fechar esse outro projeto com uma marca que eu tinha comentado no início do vídeo. E eu notei que assim, cara, peraí, o YouTube é aquele projeto que eu realmente tô pensando que talvez vá dar algum fruto daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? Então faz parte, eu acho que dessa consistência, eu ser flexível o suficiente nesse mês de outubro e no mês também que passou. Eu passei mais do que só outubro sem fazer vídeo aqui. Então eu pensei, faz sentido eu dar essa desacelerada, derrubar esses pratinhos no YouTube, sabe? Pra conseguir, de fato, ter esse projeto como uma coisa mais a longo prazo. Porque pra mim é muito importante eu não pirar durante o processo. É muito importante eu entender que, pô, peraí, se eu pegar o YouTube esse mês, eu vou realmente não conseguir descansar, eu vou precisar ficar, exausto. Então tudo bem, deixa eu curtir o processo desses projetos que eu tô tocando agora, dando pause no YouTube. Tipo, eles vão ser muito mais maneiros se eu fizer isso. Então na minha cabeça tem muito disso na questão da constância, do tipo, se eu derrubar os pratinhos, tá tudo bem. O importante é que eu quero estar curtindo o que eu tô fazendo. Uma outra coisa que eu tenho pensado bastante também, que eu queria trazer pra cá, nos bastidores, é que eu sinto que eu não tô aprendendo tanto quanto eu gostaria de estar aprendendo. E isso talvez seja uma daquelas coisas de parâmetro, sabe? Quando você já talvez aprenda bastante, mas você tá tão acostumado a aprender, que você acha que você não tá aprendendo. Do tipo, se bobear, eu aprendo mais do que, sei lá, X% da população mundial, e isso é ótimo, porque isso quer dizer que eu tô aprendendo muito, mas na minha cabeça, né, parece que eu não tô, porque eu tô tão infiltrado nesse contexto que talvez eu não me sinta assim. Então eu tenho pensado muito sobre isso recentemente. Eu tenho pensado, cara, como é que eu posso criar uma rotina que me ajuda a aprender mais? O que eu posso estar fazendo, por exemplo, no meu processo de criação, que vai me incentivar a aprender, de fato? Será que é criar um desafio novo? Será que é conversar com mais pessoas? Então eu tô me questionando muito sobre isso recentemente. Eu sinto que, é claro, eu aprendo no dia a dia, mas eu também tenho essa vibe de que eu podia estar me incentivando mais nessa frente, que eu podia estar, de fato, assim, me desafiando de uma forma, e de uma forma saudável, mas eu tô nem falando de uma coisa surreal, assim, mas só pra eu me incentivar um pouquinho mais a aprender. Eu tenho sentido um pouquinho essa dificuldade, tenho sentido que poucas coisas recentemente tem meio que boom, sabe, me feito aquele wow na cabeça, sabe, de quando você de fato descobre um universo novo. Eu tô sentindo falta dessa sensação. E uma última coisa que eu queria compartilhar aqui de reflexões que tem rolado nos bastidores, que pra mim são importantes, é uma reflexão que eu vi inicialmente num vídeo do Nathaniel Drew,
e ele comenta sobre como, entre aspas, a autoajuda tem atrapalhado ele. Da mesma forma que também ajudou ele em muitas coisas. E uma coisa que eu queria deixar claro logo de cara é que eu não gosto do termo autoajuda. Eu acho que ele é um termo que afasta as pessoas de certos livros que podem ser muito úteis para elas. Eu sim sei que existe no universo de autoajuda umas coisas bastante ruins pelo que eu escutei falar. Felizmente eu sinto que eu nunca tive uma experiência assim muito ruim lendo algum tipo de livro nesse assunto, mas é porque eu sempre leio coisas que me recomendaram, então eu acho que eu dei sorte, sabe? Mas eu escutei falar que tem muitas coisas que são bastante ruins. Tudo que eu escutei tinha sempre um viés muito prático, tudo que eu escutei tinha sempre um viés muito acionável, então eu gostei dos livros que eu li nessa área de não ficção. Eu chamaria de provavelmente desenvolvimento pessoal, e parcialmente eu chamo assim porque eu acho que o nome autoajuda meio que te incentiva a não querer ler aquele livro. É quase como se fosse assim, ninguém que gosta de admitir que precisa de ajuda. Então se você fala, olha, toma esse livro de autoajuda, o livro pode ser super útil pra pessoa, a pessoa não vai querer ler, sabe? Então tem um pouco de, com esse nome. Eu fico até curioso pra saber o que você pensa sobre isso, porque eu não sei se eu tenho uma opinião também tão redondinha, sabe? É só uma coisa que meio que dá um leve incômodo quando eu escuto o termo. Mas enfim, eu abri esse parênteses gigante só pra comentar aqui. O Nathaniel fez um vídeo muito interessante sobre isso. Ele comentou que muitos conceitos que a gente aprende de produtividade, muitos conceitos que a gente aprende sobre, enfim, coisas de como, entre aspas, alcançaram objetivos, alcançaram um potencial maior que a gente tem, que muitas vezes essas coisas que deveriam nos ajudar acabam atrapalhando, porque a gente tá com a cabeça tão focada naquilo, né, do tipo, você cria um hábito dessa forma, então se eu não fizer a coisa perfeita eu vou me sentir mal, ou você, sei lá, você organiza a sua to-do list de certa forma, se eu não consigo riscar tudo na minha to-do list eu me sinto mal. Enfim, o ponto do vídeo dele era dizer que muitas vezes essas ferramentas, esses conceitos que eram para nos ajudar, acabam sendo a coisa que mais nos pressiona no dia inteiro. Então é quase como se a gente liberasse, né, ferramentas, liberasse, aprendesse sobre conceitos que a gente sabe que podem nos ajudar a chegar até tal ponto, mas eles no final acabam nos atrapalhando mais do que ajudando, porque a gente sente culpa por às vezes não conseguir estar usando algumas dessas ferramentas de bem, ou algum desses conceitos a gente não está conseguindo aplicar direito. Então eu achei um questionamento muito maravilhoso, essa coisa de, caramba, essas coisas que eu tô aprendendo são para me ajudar, sabe? Não são para botar mais pressão na minha rotina e mais pressão no meu dia a dia e me fazer mal. Então eu achei esse questionamento tão sensacional que tem me colocado muita coisa em perspectiva, assim, no meu dia a dia. Tem momentos que eu me sinto meio culpado, sabe? Porque eu não tô fazendo certas coisas, e aí eu noto que, caraca, peraí, tá tudo bem, sabe? Tipo, o meu potencial máximo, entre aspas, de cada dia vai ser diferente. Depende de como eu tô me sentindo, depende do que eu tô fazendo, depende da minha fluência, né, naquela coisa. Então, isso me deu uma tranquilizada, sabe? Refleti um pouco sobre isso também, sobre como muitas vezes essas ferramentas e conceitos e coisas que a gente aprende que são para nos ajudar acabam nos cegando, acabam nos fazendo sentir mal. Se bobear, a gente tá mandando super bem, super bem, mas a gente sabe que existe aquele teto que é sempre mais alto, né? E que a gente potencialmente poderia estar fazendo melhor. E em vez de a gente ter orgulho do que a gente tá tocando, a gente acaba meio que se, não sei, torturando durante o processo que a gente devia estar aproveitando. E esses são alguns dos temas que têm se passado pela minha cabeça. Eu tenho pensado muito, tenho usado muito, inclusive, papel e caneta para pensar, uma coisa que me ajuda. Eu já falei isso em outros vídeos, como não tem notificação no nosso caderno, como não tem abas abertas, como a gente não muda de contexto constantemente. Então é algo que me ajuda bastante a pensar, a refletir. E eu quero compartilhar mais disso redondinho, assim, daqui pra frente, né? Eu tô num momento em que tá tudo muito cru na minha cabeça, eu tô tentando de fato analisar. Não me preocupo de eu estar num momento reflexivo, eu acho que isso é uma coisa super normal. Se eu não tivesse, eu talvez estaria preocupado. Eu acho que é bem normal estar questionando as coisas e querendo sempre ajustar o processo, uma coisa que eu falo muito aqui nesse canal. E eu vou compartilhando com vocês novidades. Eu diria que uma das coisas que pra mim estão mais claras, assim, olhando pra 2022, é que eu definitivamente quero dar um foco mais legal aqui pro YouTube. Eu também quero ter um foco, continuar, né, o foco que eu tenho na minha newsletter. Se você não conhece a minha newsletter, inclusive, eu vou te convidar a se inscrever aqui embaixo, vou deixar tudo no link da descrição. E também o podcast que eu toco com o Lucas, que é um lugar de bastante aprendizado, assim. Eu sinto que eu aprendo muito, não só no podcast, gravando com o Lucas, mas também na comunidade do Pode Crer, porque a gente tem uma comunidade para as pessoas que dão apoio do podcast, pessoas que têm um alinhamento bastante grande de ideias, valores, e a gente troca ideias ali sempre antes
de gravar cada episódio. Então eu te convido a conhecer também essa comunidade. Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E se você viu esse vídeo até o final, ou escutou esse vídeo até o final, deixa, sei lá, um emoji de uma tartaruga lá nos comentários, só pra eu saber que você viu. Porque eu fiquei assim, cara, será que alguém de fato vai ficar me escutando esse tempo inteiro? Eu tô meio que falando sobre mim, né? Por mais que algumas reflexões apareçam e que talvez sejam interessantes para outras pessoas, no final do dia eu tô meio que só jogando as coisas pra fora, sem muita estrutura, sem muita edição. Eu queria, enfim, compartilhar esse momento com você e também usar isso para destravar a minha criação do YouTube de novo. Precisei dar esse pause e tô empolgado de voltar agora. Então, até o próximo vídeo e obrigado por escutar até o final.